Olá! Está estudando para concurso e precisa retomar aquela ideia de regra de 3? Então vem comigo que nessa aula você vai aprender. Eu sou a professora Bárbara e estou aqui para te ajudar, pelo menos um pouquinho, tá bom? Deixa seu like, compartilha, deixa lá um comentário. Beijo e vamos para a aula. Bem, hoje nós vamos falar sobre a regra de 3 simples, molezinha. Bom, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais, diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Dos quais você já conhece 3 valores entre os 4 envolvidos, certo? Bom, aí o processo prático para a gente resolver, né, usar a regra de 3 simples é definir as grandezas. Lembra que eu sempre falo para vocês assim, gente, anota. Por exemplo, dias e quantidade de pedreiros, né? Um exemplo. Isso são grandezas, ok? Então, a gente tem que anotar as grandezas, definir as grandezas, verificar se a relação que a gente encontrou é diretamente proporcional ou se as grandezas são inversamente proporcionais, para saber qual é o tipo de conta que você vai fazer. Montar e resolver a proporção, ok? Vamos partir logo para os exemplos resolvidos. Carol foi à padaria e comprou 350 gramas de queijo por R$ 4,20. Se Carol quiser comprar 600 gramas, quanto ela pagará? Então, vamos, primeira coisa, verificar quem são as grandezas que a gente está usando. Olha, quantidade de queijo, que é gramas de queijo, então é queijo em gramas, a quantidade em gramas, e o valor que foi pago, ok? Então, eu tenho, para 350 gramas eu paguei R$ 4,20, para 600 gramas, quanto eu vou pagar? Tá montadinho aqui, ó, as grandezas, e ó, se eu comprei 350 gramas de queijo, paguei R$ 4,20, para 600 gramas de queijo, quanto eu vou pagar? O que a gente vai observar mesmo? Verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pensa comigo. Eu estou com 350 gramas de queijo e passei para 600. Significa que aumentou, de 350 para 600 aumentou. Se eu aumento a quantidade de queijo, significa que vai aumentar o valor que eu vou pagar? Sim, também vai aumentar o valor que eu vou pagar. Então, se aumenta de um lado e aumenta do outro, ou seja, aumenta uma grandeza e aumenta a outra, nós temos grandezas diretamente proporcionais. E aí, qual é a continha que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. Coloca um valorzinho sobre o outro, se achar melhor, ou já faz logo o produto dos meios pelos extremos. Ou seja, a nossa regra de 3. Tá bom? Então, a gente vai fazer 350 vezes x, 600 vezes 4,20 e vamos descobrir que x vai ser 7,20, ou seja, ela vai pagar R$ 7,20 por 600 gramas de queijo. Simples assim. Mesma coisa, um probleminha, aí você vem, monta aqui ó, a nossa regrinha de 3. O que é a nossa regrinha de 3? É montar as nossas grandezas, arrumar os elementos para depois fazer conta, tá? Isso aqui é muitas vezes dizer assim, essa questão aí a gente resolve com regra de 3. Fulano tem tanto para tanto, então tanto vai ser quanto, e assim a gente faz. Aqui, por exemplo, 2 caminhões fazem 18 viagens, 6 caminhões vão fazer quantas viagens? É isso, é aplicar a regra de 3, tá? E aí, vamos lá fazer o produto dos meios pelos extremos e achar a resposta. Então, vamos lá. Em uma obra, utilizam-se 2 caminhões para retirar a terra. Ambos precisam fazer 18 viagens para completar o serviço. Se o número de caminhões for aumentado para 6, quantas viagens cada um terá que realizar? Bem, o que a gente está vendo aí? Que eu tenho 2 caminhões e para retirar uma quantidade determinada lá de terra,
Eu preciso que eles façam 18 viagens, cada um. Mas, se eu aumentar a quantidade de caminhões para retirar aquela mesma quantidade de terra, eu vou precisar de mais viagens, porque aqui eu aumentei a quantidade de caminhões. Eu vou precisar aumentar a quantidade de viagens? E aí? Não, né? Eu vou diminuir a quantidade de viagens. Ou seja, o que a gente vai perceber? Se aqui eu multipliquei por 3, significa que aqui eu vou dividir por 3. Ok? Então, vamos verificar como isso vai acontecer. Aqui está assim, olha, agora vamos comparar as grandezas para identificar a relação de proporcionalidade. Se dobrarmos a quantidade de caminhões, a quantidade de viagens se reduz à metade. Bom, isso se a gente dobrar, mas aqui a gente não está dobrando, a gente está triplicando. Então, se a gente está triplicando a quantidade de caminhões, a gente vai triplicar a quantidade de viagens. Então, aqui ele colocou dobrarmos, na verdade seria triplicarmos, tá? E aqui a terça parte, que seria dividir por 3, tá bom? Só li esse pedacinho aí para falar esse detalhe para vocês. Bom, aí a gente vai ter a seguinte proporção. 2 está para 6, assim como 18, x está para 18. Aqui observa o seguinte, observa que foi invertido. A gente tinha, quando a grandeza é diretamente proporcional, a gente monta o nosso esquema de resolução do jeitinho que está ali. 2 sobre 6 igual a 18 sobre x. E faz assim, né? Produto dos meios pelos extremos, direto. Certo? Quando a grandeza é inversamente proporcional, a gente repete o valor que não está com a incógnita e aquele que está com a incógnita a gente inverte, por isso que é inversamente proporcional. Então, aqui o 18 estava em cima, ele fica embaixo. E o x estava embaixo, fica em cima. Aí a gente faz a nossa continha normal. Ou faz daquele jeito que eu ensinei para vocês, que tá lá do mesmo jeito a gente faz assim, ó. Tá bom? Então, vou deixar por conta de vocês para vocês escolherem a melhor maneira de fazer. Eu gosto de fazer assim, do jeito que a gente estava fazendo nos outros exercícios. Se a grandeza é diretamente proporcional, eu resolvo assim, cruzando. Faço esse valor vezes esse e esse vezes esse. Não é o caso aqui. Aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Então, a gente faz as continhas assim e assim. Esse vezes esse e esse vezes esse. Ok? Então, a gente teria 2 vezes o 18 e 6 vezes x, que está aqui, ó. 2 vezes o 18 e 6 vezes x. Tá bom? É isso. Essa questão tá fresquinha, ó, gente. FGV, que talvez seja a banca de Saquarema, ano de 2021, para técnico de enfermagem, tá? Uma máquina trabalha continuamente produzindo um objeto a cada 22 minutos. O tempo necessário para que essa máquina produza 25 objetos é... Primeiro passo, montar a nossa regrinha de 3, né? Ver as grandezas que a gente tem aí. São quantidade de objetos, então, objetos. E o tempo em minutos, ok? Que lá na resposta a gente vai ter que transformar para hora e minuto, mas isso é o de menos. Então, vamos lá. Primeira coisa, um objeto é produzido por essa máquina a cada 22 minutos. Qual vai ser o tempo necessário, não sei, coloco x, para que essa máquina produza 25 objetos? Bom, esse aqui está até bem simples da gente fazer, né? Já que um objeto leva 22 minutos, 25 objetos, a gente vai acabar pegando 25 e multiplicando por 22. Mas podemos aplicar a regra de 3. A gente vai observar que se eu aumento a quantidade de objetos, eu vou aumentar o tempo para produzir, concorda? Se eu aumentei e aumentei, significa que eu estou com grandezas diretamente proporcionais. Aumentou uma grandeza, aumentou a outra, diminuiu uma grandeza, diminuiu a outra, grandezas diretamente proporcionais é um tipo de conta. Se eu aumentar uma grandeza e diminuir a outra, aí são inversamente proporcionais, é outro tipo de conta.
Nas grandezas diretamente proporcionais, a gente arruma assim, ó. 1 está para 25, assim como 22 está para x. E aí, vou usar produto dos meios pelos extremos. 1 vezes x é x, e vai ficar 25 vezes 22. Certo? E aí, a gente vai ter 550. Bom, só que aí eu vou ter 550 minutos. E a minha resposta aqui, ó, não está só em minutos, está em horas e minutos, é óbvio, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir agora quantas horas e quantos minutos. Bom, eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, eu vou pegar aqueles 550 minutos, vou dividir por 60 para descobrir quantas horas eu vou ter. E aí, a gente vai ter 9 horas e uns quebradinhos. Resta saber que quebradinho é esse, então tem que fazer a conta. Vamos lá. Bem, 55 a princípio para dividir por 60 não é possível. 9 vezes 0, 0 para 0, 0. 6 vezes 9, 54 para 55, 1. Bem, então eu fiquei com 9 horas aqui e me sobraram aqui, ó, 10 minutos. Pronto. Então a nossa resposta vai ser 9 horas e 10 minutos. Tá aqui, a alternativa é. Já essa questãozinha aqui, um grupo de funcionários distribuiu 1.500 folhetos de propaganda de uma nova lanchonete de açaí durante 6 horas de trabalho. No entanto, ao perceber que havia um erro no telefone de contato dos folhetos já distribuídos, o responsável pela lanchonete solicitou a confecção de novos 2.500 folhetos com as correções necessárias. Além disso, pediu para que o grupo continuasse com a mesma frequência de entrega dos folhetos. Nessas condições, serão necessárias quantas horas para a distribuição desses folhetos atualizados? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ver quais são as grandezas. Folhetos, quantidade de folhetos. E aí são 1.500 folhetos. São distribuídos durante 6 horas de trabalho. Então, são durante 6 horas. Mas aí agora ele pediu para distribuir 2.500 folhetos. Bem, quantas horas de trabalho vão ser necessárias para acontecer essa distribuição? Eles vão trabalhar, aqui se diz, com a mesma frequência de entrega dos folhetos. Então, se eu aumentei a quantidade de folhetos, significa que vai aumentar a quantidade de horas que eu vou trabalhar, para eu poder conseguir entregar. Eu levo 6 horas para entregar 1.500 folhetos, para entregar 2.500 eu vou levar mais tempo. Então, se aumentou uma grandeza e aumentou a outra, elas são diretamente proporcionais e o tipo de conta é esse. 1.500 está para 2.500, assim como 6 está para x. Produto dos meios pelos extremos, 1.500 vezes x é 1.500x e fica 6 vezes 2.500. Bem, 6 vezes 2.500 vai dar 15.000. Né? Bom, aí eu vou ter agora, 1.500 está ali multiplicando, vem para o outro membro dividindo, simplifico, olha, dividir por 10, dividir por 100, então ficou 150 para dividir por 15. E aí, a gente tem 150 para dividir por 15, é o mais simples do mundo, né, gente? Vai dar 10, molezinha. Então, eu fiquei com 10 horas. Pronto, alternativa D de dado.